Oi, eu me chamo Lucas. Tenho 28 anos e, como muita gente, já tive algumas experiências estranhas que marcaram a minha vida. Não sou muito supersticioso, sempre fui uma pessoa mais cética e daquelas que precisam ver para crer. Nunca fui fã de histórias de terror, muito menos de acreditar em eventos sobrenaturais. Para mim, fantasmas, espíritos e todas essas coisas eram criações da mente, resultado de filmes e livros de terror. Sempre tive uma explicação lógica para tudo o que acontecia à minha volta, pelo menos até aquela noite. Eu moro em um apartamento pequeno, num bairro tranquilo, de classe média. O prédio é antigo, mas bem conservado. Já moro aqui há alguns anos e, apesar de ser um lugar velho, sempre gostei de viver aqui. Tem uma vista agradável, fica perto do centro da cidade, mas ainda assim afastado o suficiente para que eu tenha paz e silêncio quando preciso. Nunca tive nenhum problema com vizinhos barulhentos ou com o prédio em si. Pelo contrário, a tranquilidade foi sempre uma das maiores vantagens desse lugar. Eu trabalhava de casa, algo que era um privilégio e, ao mesmo tempo, uma maldição. A solidão pode ser relaxante, mas também traz consigo um tipo de silêncio que, às vezes, parece falar com você. Quem já passou por longos períodos sozinho sabe do que estou falando. Naquela semana, eu estava particularmente sobrecarregado de trabalho. Estava prestes a entregar um projeto importante e passava os dias e noites grudado no computador, com prazos apertados e a mente constantemente em alerta. Era sexta-feira à noite e eu finalmente tinha conseguido terminar uma parte importante do projeto. Exausto, resolvi tirar a noite para relaxar. Alguns amigos me convidaram para sair, mas eu preferi ficar em casa. A ideia de uma noite tranquila, sem preocupações, era mais atraente do que qualquer festa ou bar lotado. Pedi uma pizza, coloquei um filme qualquer na TV e me joguei no sofá. A sensação de estar sozinho naquele momento era reconfortante. O silêncio do apartamento só era interrompido pelo som da televisão e pelo ocasional ronco dos encanamentos antigos do prédio. Já estava acostumado com esses ruídos. Nada ali me incomodava. Enquanto assistia ao filme, reparei que o tempo lá fora tinha mudado. O céu, que antes estava claro, agora estava coberto por nuvens escuras e uma leve chuva começou a cair. O som das gotas batendo contra a janela sempre me trouxe uma sensação de calma. Então continuei assistindo, sem me importar. Tudo estava normal até esse ponto. Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando a pizza chegou, fui até a porta, peguei a caixa e voltei para o sofá. Naquela noite, algo parecia diferente, mas eu não conseguia identificar o que era. Talvez fosse a atmosfera criada pela chuva, o frio que havia chegado de repente, ou talvez fosse apenas o cansaço acumulado da semana. De qualquer forma, segui com a noite como planejado. O relógio já marcava meia-noite quando terminei de comer, e o filme estava perto do fim. Foi então que senti algo que me fez parar. Não sei explicar bem, mas era como se o ar no apartamento tivesse mudado. A temperatura, que já estava fria, pareceu cair alguns graus, e o silêncio, que antes era reconfortante, agora parecia opressor. Tentei ignorar a sensação, convencido de que era apenas o cansaço. Mas então aconteceu. Eu estava deitado no sofá, olhando para a TV, quando ouvi um barulho. Um som baixo, como se algo estivesse arranhando levemente o chão. Parei o que estava fazendo e prestei atenção. Talvez fosse a chuva lá fora, pensei. Mas o som veio de novo e dessa vez estava mais perto. Levantei-me devagar e fiquei parado, tentando identificar de onde vinha. O som parecia vir do corredor que levava aos quartos. Meu apartamento é pequeno e do sofá eu conseguia ver parte do corredor. De onde eu estava, não via nada estranho, mas o barulho continuava. Suave, repetitivo, como se algo ou alguém estivesse raspando as unhas no piso de madeira. Fiquei imóvel por alguns minutos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse um rato ou algum outro animal, apesar de nunca ter visto nenhum por ali. Depois de um tempo, o barulho parou. Um alívio momentâneo me tomou, e eu ri de mim mesmo, achando que estava exagerando. Mas a paz durou pouco. Foi quando ouvi algo mais. Um som diferente, mais alto e mais claro. Dessa vez era o som de uma porta batendo. Não foi um vento forte nem nada assim, porque todas as janelas estavam fechadas.
Era um som seco e controlado, como se alguém tivesse fechado uma porta de propósito, devagar. Fui tomado por uma onda de adrenalina. O que estava acontecendo? Eu estava sozinho em casa, ou pelo menos deveria estar. Peguei o celular, pronto para ligar para alguém ou até para a polícia. Mas antes que pudesse fazer isso, decidi investigar por mim mesmo. Eu não queria acreditar que algo estava errado. A ideia de um intruso em casa era assustadora, mas o pensamento de que minha mente estava me pregando peças parecia ainda pior. Com passos hesitantes, caminhei até o corredor. Ao me aproximar, percebi que a porta do meu quarto, que eu tinha certeza de ter deixado aberta, estava agora completamente fechada. Meu coração acelerou, mas eu me forcei a continuar. Talvez eu tivesse me confundido, talvez tivesse fechado sem perceber. Tentei me convencer. Respirei fundo e, com a mão trêmula, girei a maçaneta. A porta se abriu lentamente e o quarto estava exatamente como eu o havia deixado. As luzes apagadas, a cama arrumada, tudo no lugar. Fiquei parado ali por alguns segundos, olhando ao redor, esperando ver algo fora do comum, mas não havia nada. A única coisa que parecia diferente era a atmosfera. O quarto estava muito mais frio do que o resto da casa, e o silêncio ali dentro era quase palpável. Decidi deixar a luz acesa dessa vez e voltei para a sala, mas a sensação de que algo estava errado continuava a me perseguir. Sentei-me no sofá, tentando ignorar o medo crescente, mas foi impossível. Meus olhos iam constantemente até o corredor, como se eu estivesse esperando que algo ou alguém surgisse ali. E foi então que eu vi. No canto do meu olho, uma sombra. Algo ou alguém passou rapidamente pelo corredor. Foi tão rápido que, por um momento, achei que tivesse imaginado, mas eu sabia que não tinha. Senti um calafrio subir pela espinha, e meu coração parecia prestes a sair pela boca. Corri até o corredor novamente e dessa vez a porta do quarto estava aberta. A luz que eu havia deixado acesa estava apagada e o frio no ar era ainda mais intenso. Não consegui me mover por um tempo. Meu corpo estava paralisado. Fiquei ali, encarando a escuridão que vinha do quarto, até que tomei coragem e corri até a sala, trancando a porta atrás de mim. A noite parecia não ter fim. Sentei-me no sofá com o celular nas mãos, pronto para ligar para alguém, mas algo dentro de mim me impedia. Não queria parecer louco, e quem acreditaria em mim? No fundo, eu mesmo não acreditava no que estava acontecendo. O tempo passou, e o silêncio tomou conta do apartamento mais uma vez. Mas eu sabia que não estava sozinho. Cada som, cada sombra que eu via pelo canto dos olhos me lembrava disso. Eu estava preso ali, com algo que eu não conseguia entender. Sentei-me no sofá novamente, tentando recuperar o fôlego. A sensação de pânico ainda dominava meu corpo, e o frio que vinha do corredor parecia se espalhar pelo apartamento inteiro. Decidi ligar a TV novamente, não para assistir, mas para ter algum barulho, algo que me fizesse lembrar que eu ainda estava na realidade. O som baixo da televisão preencheu o ambiente, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Comecei a me perguntar se não estava ficando louco. Talvez o cansaço da semana tivesse me feito imaginar coisas. Ou quem sabe eu tivesse pegado no sono e tudo aquilo fosse apenas um sonho. Olhei para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Fazia horas que eu estava naquela tensão e nada parecia ter mudado. Foi então que escutei novamente. O barulho, o mesmo arranhar que tinha ouvido antes, voltou, mas dessa vez mais alto. Não era um som distante. Era como se estivesse vindo diretamente debaixo dos meus pés. A madeira do chão parecia tremer levemente, e o arranhar se repetia, ritmado, como se algo estivesse tentando sair de dentro das tábuas. Levantei-me do sofá, com o corpo inteiro tremendo, e tentei me aproximar da origem do som. A cada passo que eu dava, o barulho aumentava. Não havia mais como ignorar. Algo ou alguém estava ali, e eu precisava descobrir o que era. Quando cheguei ao centro da sala, senti o chão vibrar levemente. Meus pés descalços perceberam uma leve vibração sob as tábuas, como se algo estivesse se movendo logo abaixo de mim. A sensação era insuportável. Meu corpo inteiro estava em alerta e o medo parecia me sufocar. A única coisa que eu queria era sair daquele apartamento o mais rápido possível. Corri até a porta da frente e girei a maçaneta.
Para o meu desespero, a porta não se mexeu. Estava trancada. Mas não era só isso. A fechadura parecia estar emperrada de um jeito que nunca havia acontecido antes. Por mais que eu tentasse, ela não se movia. Era como se alguém tivesse bloqueado a saída de dentro. Nesse ponto, o pânico começou a tomar conta de mim. Corri para a janela tentando abri-la para, pelo menos, ter algum ar fresco. O suor frio escorria pelo meu rosto e meu coração batia descontrolado. Mas quando olhei para fora, algo me paralisou de vez. Do lado de fora da janela, na calçada em frente ao prédio, uma figura escura estava parada, olhando diretamente para mim. Não conseguia distinguir seu rosto, suas feições, nada. Era apenas uma silhueta, completamente imóvel, mas eu sabia que ela estava me observando. Meu corpo congelou, incapaz de se mover, enquanto meus olhos permaneciam fixos naquela figura. Era como se o tempo tivesse parado. O barulho de arranhar sob o chão aumentou, agora acompanhado de um som mais profundo, como um gemido abafado que vinha de algum lugar das profundezas do prédio. A figura lá fora não se movia, mas eu sentia que ela estava se aproximando, de uma forma que desafiava a lógica. Não sabia explicar, mas era como se o próprio ar ao redor dela estivesse se aproximando de mim, pressionando meu peito e tornando cada respiração mais difícil. Com todas as minhas forças, finalmente consegui me afastar da janela. Voltei para o centro da sala tentando encontrar uma saída. Não havia para onde correr, e o medo que me dominava era insuportável. A sensação de estar preso ali, com aquela presença sobrenatural me cercando, fez meu corpo começar a tremer de forma incontrolável. Olhei novamente para o corredor, e foi aí que vi algo que jamais esquecerei. No fundo do corredor, perto da porta do quarto, uma sombra se formava. Ela parecia se contorcer, crescendo e tomando forma lentamente. Era como se a escuridão estivesse ganhando vida, se materializando diante dos meus olhos. As luzes tremeluziram por um instante, e a sombra avançou alguns centímetros, como se estivesse se aproximando de mim. Meu coração batia tão rápido que eu pensei que fosse desmaiar. Corri para o banheiro e me tranquei lá dentro, tentando me afastar o máximo possível daquela coisa. Sentado no chão, com as costas contra a porta, eu podia ouvir o arranhar cada vez mais alto, agora vindo diretamente do corredor. Parecia que aquela sombra estava se arrastando em minha direção, devagar, mas de forma implacável. Meus pensamentos estavam desordenados e eu não conseguia entender como aquilo estava acontecendo. Eu queria acreditar que era um pesadelo, mas tudo parecia tão real. O som, o frio, a sensação de ser observado, tudo indicava que aquilo estava realmente acontecendo. No banheiro, a única luz que eu tinha era a da pequena lâmpada acima do espelho. O silêncio era profundo, quase sufocante, e eu sabia que, se abrisse a porta, encontraria aquela sombra à minha espera. Fiquei ali, imóvel, por o que pareceram horas, sem saber o que fazer. Meus pensamentos oscilavam entre chamar alguém para me ajudar e simplesmente esperar que tudo aquilo passasse. Quando finalmente reuni coragem suficiente para abrir a porta, algo me impediu. Um som novo. Não era mais o arranhar do chão, nem o gemido profundo que vinha das tábuas. Era uma respiração, pesada e lenta, como se algo ou alguém estivesse respirando logo do outro lado da porta. Sempre vivi em grandes cidades, mas há alguns anos decidi me mudar para uma casa mais afastada, num bairro mais tranquilo e longe do barulho incessante. Minha casa não é grande, mas tem um jardim espaçoso e fica bem isolada, o que sempre foi um ponto positivo para mim. Eu gosto de ter meu espaço e a sensação de privacidade sempre me atraiu. A casa em si é uma construção antiga, com pisos de madeira que rangem sob o peso dos passos e janelas largas que deixam entrar bastante luz durante o dia. À noite, porém, o ambiente pode parecer um tanto sombrio, com sombras longas e um silêncio que parece engolir tudo. Essa experiência aconteceu há pouco mais de um ano, numa noite de outono. Eu estava em casa, sozinho, depois de uma semana cansativa de trabalho. Meus pais moram em outra cidade e meus amigos estavam ocupados com suas vidas. Então, ficar em casa era uma rotina comum para mim. Não tinha problema em passar tempo sozinho. Na verdade,
eu até apreciava isso. Naquela noite, estava planejando relaxar, talvez assistir a um filme ou ler um pouco antes de dormir. O clima estava agradável e uma leve brisa fazia as folhas das árvores ao redor da casa sussurrarem suavemente. Tudo começou de maneira muito sutil, tanto que, a princípio, eu nem percebi que algo estava errado. Estava no sofá da sala, assistindo a um documentário na TV, quando ouvi um ruído distante vindo de algum lugar dentro da casa. Parecia um som abafado, algo como madeira sendo pressionada ou rangendo, mas como a casa era velha, ruídos desse tipo eram comuns. Não dei muita atenção e continuei assistindo. Cerca de 20 minutos depois, o barulho voltou, dessa vez mais alto. Era como se algo estivesse raspando as paredes ou o chão. Um som longo e arrastado que parecia vir do corredor que levava aos quartos. Coloquei a TV no mudo, tentando escutar com mais atenção. O barulho se repetiu, agora mais claro. Era definitivamente algo dentro da casa. Levantei-me cauteloso e caminhei em direção ao corredor. O corredor da minha casa é relativamente curto, com portas que dão acesso aos quartos e ao banheiro. Quando me aproximei, percebi que uma das portas, que sempre ficava fechada, estava entreaberta. Era a porta do quarto de hóspedes, um cômodo que raramente uso. A última vez que entrei lá foi semanas atrás, quando organizei algumas caixas. Tenho certeza de que a porta estava fechada naquela noite. Algo naquela cena me deixou desconfortável. O corredor estava completamente escuro, exceto pela pequena faixa de luz que vinha da sala. O quarto de hóspedes, com a porta entreaberta, parecia envolto numa escuridão ainda mais profunda. Eu nunca fui de me assustar facilmente, mas havia algo naquela noite. Algo no ar que fazia minha pele arrepiar. Com passos hesitantes, caminhei até o quarto de hóspedes. Empurrei a porta devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, como se, de alguma forma, eu não quisesse chamar a atenção do que quer que estivesse ali. A porta rangeu levemente enquanto se abria por completo, revelando o interior do quarto. Tudo estava no lugar, do jeito que eu lembrava. A cama feita, as caixas empilhadas no canto, a cortina levemente balançando com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Fiquei parado na entrada por alguns segundos, observando o ambiente. Algo me incomodava, mas eu não conseguia identificar o quê. Foi então que percebi. O som tinha parado. O arranhar, o ranger, tudo havia cessado no momento em que abri a porta. Voltei para a sala, tentando ignorar o desconforto que sentia. Me convenci de que era apenas minha mente pregando peças por causa do silêncio e do cansaço. Sentei-me no sofá e voltei a ligar a TV. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Cerca de 1 hora se passou sem mais incidentes. O documentário na TV já tinha terminado, e eu estava começando a relaxar, pensando que tudo aquilo não passava de paranoia. Foi então que ouvi novamente o barulho, mas dessa vez era muito mais claro, muito mais próximo. O som de algo arranhando vinha diretamente da parede atrás de mim. Pulei do sofá, o coração disparado. Olhei em volta, tentando entender o que estava acontecendo, mas o barulho continuava, repetido e insistente. Era como se algo estivesse se movendo por dentro das paredes, raspando as superfícies com unhas ou garras. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser algum animal preso ali, talvez um rato ou uma pomba, mas o som era muito alto e constante para ser algo assim. Com o coração ainda acelerado, tentei racionalizar a situação. Peguei uma lanterna e fui até a parede de onde o som vinha no final da sala. Era uma parede externa, de tijolos antigos, que dava para o jardim. Aproximei-me, ouvindo atentamente. O som parecia ter cessado novamente, como se aquilo soubesse que eu estava prestando atenção. Depois de alguns minutos sem ouvir nada, resolvi me acalmar e voltar a me distrair. Eu sabia que não conseguiria dormir tão cedo, então decidi fazer um chá e tentar relaxar. Fui até a cozinha e comecei a preparar a bebida. O barulho havia parado e eu tentava convencer a mim mesmo de que era apenas algo estrutural, alguma parte antiga da casa se acomodando com o tempo. Mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Enquanto esperava na água ferver, ouvi novamente um ruído, só que dessa vez era algo diferente. Não era o arranhar, mas sim o som de passos. Passos lentos, pesados, que pareciam vir do andar de cima.
O problema é que minha casa é térrea. Não há nenhum andar de cima. O som se arrastava pelo teto, como se alguém estivesse caminhando logo acima de mim, em um espaço que não existia. As tábuas rangiam, como se algo pesado estivesse se movendo por lá. Meu corpo ficou paralisado por um instante, incapaz de processar o que estava acontecendo. Com a lanterna em mãos, fui até o centro da sala, olhando para cima, tentando entender o que estava fazendo aquele barulho. O teto parecia sólido, como sempre foi, sem qualquer sinal de que algo estava errado. Mas os passos continuavam de forma metódica, atravessando o teto da sala em direção ao corredor. Segui o som até o corredor, onde os passos pararam subitamente. Um silêncio aterrorizante tomou conta da casa. Meu instinto era fugir, sair dali e nunca mais voltar, mas algo me puxava para continuar, como se eu precisasse entender o que estava acontecendo. Caminhei até o final do corredor, e quando me aproximei do quarto de hóspedes, o barulho voltou. Não de passos, mas de um leve sussurro, como se alguém estivesse murmurando algo baixinho dentro do quarto. A porta, que antes eu havia deixado aberta, estava novamente entreaberta. Segurei a maçaneta com a mão trêmula e empurrei a porta lentamente. O sussurro cessou no mesmo instante em que a porta se abriu por completo. O quarto estava como antes, aparentemente normal, exceto por um detalhe. As caixas que estavam empilhadas no canto agora estavam espalhadas pelo chão, como se tivessem sido jogadas ali com força. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pressão no peito. Havia algo naquela casa, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. A presença era opressora, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Fechei a porta do quarto com força, trancando-a por dentro, mas sabia que aquilo não resolveria nada. Seja o que for que estava ali, não era algo que pudesse ser barrado por uma simples porta. Naquela noite, não consegui dormir. Depois de trancar a porta do quarto de hóspedes, voltei para a sala, mas a casa parecia estar me observando. Cada sombra parecia se mexer no canto dos meus olhos, e os sons, mesmo quando o silêncio predominava, pareciam estar sempre à espreita, esperando para ressurgir. Resolvi que não ficaria mais ali sozinho. Peguei meu celular e liguei para um amigo, mas não consegui explicar o que estava acontecendo. Apenas pedi que ele viesse até minha casa, dizendo que não me sentia bem. Enquanto esperava, sentei-me no sofá, segurando a lanterna como se aquilo pudesse me proteger de algo invisível. Meus olhos estavam fixos na porta do corredor, esperando que algo emergisse da escuridão. A sensação de que não estava sozinho crescia a cada segundo. Até o menor ruído parecia amplificado naquela casa agora opressora. O pior momento foi quando ouvi, pela última vez naquela noite, o som de passos vindo diretamente de dentro do quarto trancado. Era como se alguém, ou algo, estivesse andando lentamente, testando os limites da minha sanidade. Os passos pararam e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Permaneci imóvel, tentando me convencer de que tudo estava prestes a acabar. Logo meu amigo chegaria e eu não estaria mais sozinho. Quando finalmente ouvi o som de uma buzina vindo de fora, corri para a porta de entrada e abri-a rapidamente. Ver a luz dos faróis e a figura do meu amigo saindo do carro foi como um alívio indescritível. Não disse nada a ele, apenas pedi para que entrasse. A presença dele parecia dissipar o peso do que quer que fosse que estava me atormentando. Passamos a noite conversando, mas eu não conseguia explicar o que aconteceu de forma racional. Ele ficou comigo até o amanhecer, e quando a luz do dia invadiu a casa, tudo parecia mais leve, quase normal. No entanto, aquele sentimento nunca mais me abandonou. Desde aquela noite, mesmo em plena luz do dia, sinto como se algo me observasse. Algo que vive nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Essa foi a última vez que fiquei sozinho naquela casa por muito tempo. Eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite, e talvez nunca saiba. Mas uma coisa é certa: há coisas que, por mais que tentemos ignorar, estão sempre à nossa volta, nos observando de longe, esperando os momentos certos para se revelarem. Meu nome é Felipe, tenho 28 anos e sou desenvolvedor de software. Meu trabalho remoto me permite passar bastante tempo em casa,
o que eu costumava ver como uma vantagem. Desde pequeno, sempre fui uma pessoa bastante racional. Nunca acreditei muito em histórias de fantasmas ou acontecimentos sobrenaturais. Meus amigos costumavam contar relatos de experiências assustadoras que diziam ter vivido, mas eu sempre achava que tudo não passava de exagero, ou então de pura invenção para impressionar os outros. No entanto, o que aconteceu comigo naquela noite mudou minha forma de ver o mundo. Nunca pensei que algo tão estranho pudesse ocorrer, muito menos comigo. Logo eu, que sempre rira das histórias que ouvia. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Comecei a olhar para as coisas com uma certa desconfiança, sentindo que, mesmo em um mundo governado pela lógica, há certas coisas que não podem ser explicadas com facilidade. Eu havia me mudado recentemente para uma casa que tinha comprado. Uma casa que me parecia perfeita. Era espaçosa, com 2 andares e situada em um bairro tranquilo, um pouco afastado da cidade. A distância do centro era um ponto positivo para mim, pois buscava mais silêncio e paz, além de ter mais espaço do que um apartamento poderia oferecer. Sempre gostei da ideia de morar em uma casa com 2 andares, algo que me trazia uma sensação de conforto e independência. No andar de baixo ficavam a sala de estar, a cozinha e uma pequena lavanderia. No andar de cima havia 3 quartos e um banheiro. O quarto principal, onde eu dormia, era espaçoso e iluminado, com uma bela janela que dava para o jardim. Os outros 2 quartos estavam praticamente vazios. Eram quartos que no futuro eu planejava transformar em escritório, ou talvez em um espaço para visitas, mas por enquanto só abrigavam alguns móveis velhos que o antigo proprietário havia deixado para trás. A casa não tinha nada de especial em termos de história. Era relativamente nova, construída há cerca de 15 anos, e os antigos donos não haviam relatado nada de incomum. Foi essa tranquilidade que me atraiu no início. Era um lugar perfeito para focar no trabalho e, quem sabe, começar uma nova fase da minha vida. Tudo estava normal até aquela noite. Meus pais haviam saído para uma viagem de fim de semana e eu fiquei sozinho na casa. Estava acostumado a passar tempo sozinho, então isso nunca me incomodou. Depois de um longo dia de trabalho, decidi relaxar um pouco. Fiz uma refeição rápida, arrumei a cozinha e fui para o andar de cima, onde assisti a alguns episódios de uma série que estava acompanhando. O tempo passou e eu nem percebi que já era mais de meia-noite. Foi então que algo estranho aconteceu. Eu estava deitado na cama com o laptop no colo, quando ouvi um barulho vindo do andar de baixo. No começo parecia algo simples, como um ruído distante, talvez algo caindo na cozinha. Não dei muita importância, pensando que poderia ter sido alguma panela mal colocada ou o vento. Continuei assistindo a série, tentando ignorar o desconforto que começava a se instalar em mim. Alguns minutos se passaram e o barulho se repetiu. Desta vez era mais distinto. Parecia o som de uma cadeira sendo arrastada pelo chão. Isso já era estranho, pois eu tinha certeza de que não havia deixado nenhuma cadeira fora do lugar. A essa altura, o desconforto virou inquietação. Eu pausei o que estava assistindo e fiquei em silêncio, tentando ouvir mais claramente. O som cessou e a casa voltou a ficar em silêncio absoluto. Pensei que talvez estivesse ficando paranoico por estar sozinho à noite. A casa deve estar se ajustando, como toda construção faz à noite. Tentei me convencer. Mas algo dentro de mim não estava satisfeito com essa explicação. Alguns minutos se passaram em silêncio absoluto. A sensação de que algo estava fora do lugar não me deixava em paz. Eu tentava focar na tela do computador, mas meus ouvidos estavam atentos a qualquer outro som. Foi então que ouvi algo que fez meu sangue gelar. Passos, claros, nítidos, como se alguém estivesse andando lentamente no andar de baixo. O som era de passos firmes, um após o outro, como se alguém estivesse caminhando pela sala de estar, logo abaixo de onde eu estava. Meu coração começou a bater mais rápido. O pensamento lógico de que alguém havia invadido a casa imediatamente me dominou. Naquela hora, eu só conseguia pensar que poderia ser um ladrão. A ideia de um estranho dentro da minha casa, andando livremente enquanto eu estava no andar de cima, me apavorou. Levantei-me devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Peguei meu celular e caminhei até o corredor, parando no topo da escada que dava para o andar de baixo.
Ali, tentei ouvir mais atentamente. Os passos continuavam, lentos e regulares, como se a pessoa estivesse caminhando de um lado para o outro. Olhei ao redor, tentando decidir o que fazer. Eu poderia ligar para a polícia, mas e se fosse apenas minha imaginação? E se, de alguma forma, o som estivesse vindo de fora da casa? Decidi descer. Cada passo que dei foi cauteloso, silencioso, com meu coração batendo acelerado. Minha respiração estava ofegante e a ansiedade apertava meu peito. Quando cheguei ao final da escada, a casa estava em completo silêncio. Aquele mesmo silêncio opressor que havia sentido no início da noite. Olhei ao redor, esperando ver algum movimento, algo fora do lugar, mas não havia nada. A sala estava exatamente como eu a havia deixado. Fui até a cozinha, imaginando que talvez algum animal pudesse ter entrado por uma janela. Mas não havia sinal de invasão, de janelas abertas ou de algo fora do lugar. Tudo parecia estar em perfeita ordem. Por alguns minutos fiquei parado, tentando entender o que havia acontecido. Meus olhos percorreram cada canto da sala, da cozinha e do corredor que dava para a porta de entrada. Não havia nada ali, ninguém ali. Respirei fundo, tentando me convencer de que estava apenas ficando paranoico. O estresse do trabalho e o fato de estar sozinho talvez estivessem me pregando peças. Voltei para o andar de cima, ainda com a sensação de que algo estava errado, mas tentando ignorar. Quando entrei no meu quarto, foi como se o ar tivesse mudado. As janelas estavam fechadas, mas a temperatura dentro do quarto havia caído drasticamente. Aquele frio não fazia sentido, não naquela época do ano. Sentei-me na cama, ainda agitado. Foi quando ouvi o que posso descrever como o som mais aterrorizante da minha vida. Uma voz baixa, quase um sussurro, vinda de um dos quartos vazios do andar de cima. Aquele som me paralisou por completo. Era impossível negar o que eu tinha acabado de ouvir. Uma voz baixa, quase imperceptível, mas claramente vinda do quarto vazio ao lado. Meu corpo inteiro gelou e meu coração começou a bater de forma tão intensa que eu conseguia ouvir o pulsar em meus ouvidos. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que não era. Eu havia escutado com clareza. Alguém estava sussurrando dentro da minha casa. Fiquei sentado na cama, paralisado, sem saber o que fazer. Minha primeira reação foi agarrar o celular com mais força, pronto para ligar para a polícia. Mas e se fosse apenas minha mente me pregando peças? E se eu estivesse exagerando? Olhei para a porta do quarto que estava entreaberta e senti um arrepio correr pela espinha. Por mais que eu quisesse ficar ali, parado, fingindo que nada tinha acontecido, sabia que precisava investigar. Respirei fundo e lentamente levantei-me da cama. Cada movimento parecia amplificar o silêncio ao meu redor. A casa estava mergulhada em uma quietude quase sobrenatural, como se todo o ambiente estivesse esperando algo acontecer. Caminhei em direção à porta do quarto, tentando não fazer barulho, e abri-a completamente. O corredor estava vazio, como esperado. Porém, o frio que sentia aumentava a cada passo que eu dava. Eu estava a apenas alguns metros do quarto de onde ouvi o som. A porta estava aberta, como sempre, revelando o interior vazio e escuro do cômodo. Mesmo durante o dia, aquele quarto tinha uma atmosfera sombria, mas à noite, com as luzes apagadas, ele parecia um abismo escuro e misterioso. Pousei a mão na parede, tateando o interruptor da luz. Meu corpo inteiro tremia de nervoso, mas tentei ignorar o medo crescente. Quando acendi a luz, o quarto se revelou do jeito que eu lembrava. Completamente vazio, com apenas uma cama antiga e alguns móveis deixados pelos antigos proprietários. Porém, ao examinar o ambiente, senti que algo estava fora do lugar. Aquela sensação de que eu não estava sozinho era opressora. Um calafrio subiu pela minha espinha, e a sensação de ser observado tomou conta de mim. Olhei ao redor, tentando captar qualquer movimento, qualquer sinal de que algo estava ali, mas não havia nada. Senti um alívio breve, mas incompleto. Eu ainda não conseguia explicar o que tinha ouvido. Era como se o próprio ambiente da casa estivesse me sufocando. O ar estava denso e o frio aumentava. Então o ouvi novamente. Desta vez, o som foi mais claro, mais próximo. Não era mais um sussurro, mas uma respiração,
como se alguém estivesse logo atrás de mim. Dei um salto, me virando rapidamente, esperando encontrar alguém ou algo parado no corredor. Mas novamente, nada. Apenas o vazio opressor e o silêncio. Meu coração batia com tanta força que pensei que ele poderia parar a qualquer momento. A realidade estava se misturando ao medo, e eu já não sabia mais o que era real ou fruto da minha imaginação. Eu queria sair de lá, fugir daquela casa, mas algo me impediu. Talvez fosse o mesmo instinto de racionalidade que sempre carreguei comigo. A ideia de que tudo tinha uma explicação lógica. Mas no fundo, eu sabia que o que estava acontecendo não era normal. Algo estava brincando comigo. Algo que não podia ser explicado de forma simples. Voltei para o meu quarto, fechando a porta atrás de mim e trancando-a. Era como se aquela barreira fina de madeira pudesse me proteger de qualquer coisa que estivesse lá fora. Mas o frio ainda estava presente, cada vez mais intenso, e a sensação de ser observado não me deixava. Deitei na cama, puxando o cobertor até o pescoço, tentando controlar minha respiração e acalmar os pensamentos. Mas nada me prepararia para o que aconteceu em seguida. De repente, o som de passos voltou, mas agora era claro e alto. Passos pesados, como se alguém estivesse subindo as escadas com pressa. A sensação de pavor tomou conta de mim, e eu me encolhi na cama, esperando pelo pior. Os passos se aproximavam, cada vez mais perto, até que pararam do lado de fora da porta do meu quarto. Eu podia ouvir a respiração pesada do outro lado. Algo ou alguém estava ali. Fechei os olhos com força, rezando para que tudo fosse apenas um pesadelo, algo do qual eu poderia acordar a qualquer momento. Mas os sons não paravam. Eu conseguia ouvir o ranger da madeira, como se alguém estivesse pressionando a porta. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e o ar ao meu redor parecia mais pesado do que nunca. Foi então que, de repente, a porta começou a bater. Bateu 1, 2, 3 vezes com força, como se algo estivesse tentando entrar. O medo me paralisou por completo, e eu fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, como se aquilo que estava do lado de fora quisesse me tirar dali à força. Meus olhos se encheram de lágrimas, e pela primeira vez na vida, senti que estava realmente em perigo. Mas tão rápido quanto começou, o barulho parou. A casa mergulhou novamente em um silêncio mortal, e tudo ficou quieto. Abri os olhos lentamente, ainda apavorado, e fiquei imóvel por alguns minutos, esperando que algo acontecesse. Porém, nada mais aconteceu. O silêncio prevaleceu, e o frio, embora ainda presente, parecia ter diminuído um pouco. Não consegui dormir naquela noite. Passei as horas restantes sentado na cama, com o celular na mão, esperando por algum sinal de que aquilo havia acabado. Quando o sol finalmente nasceu, levantei-me devagar e fui até a porta. Ao abrir, a casa estava como sempre. Nenhuma marca de invasão, nenhuma pista do que poderia ter acontecido. Mas eu sabia, no fundo, que o que vivi não foi fruto da minha imaginação. A partir daquele dia, as noites nunca mais foram as mesmas para mim. Eu sempre fui uma pessoa cética, mas depois daquela noite, comecei a acreditar que há coisas que não podemos entender. Coisas que estão além do nosso controle e compreensão. Hoje, mesmo durante o dia, quando estou sozinho em casa, ainda sinto que não estou totalmente só. Como se algo ou alguém estivesse me observando, esperando por um momento de fraqueza para se manifestar novamente. E o pior de tudo é que, no fundo, eu sei que isso pode acontecer a qualquer momento.